O André Mendonça destravou um processo contra o Paulinho da Força. Tá, o Paulinho da Força, vocês sabem, é político normal, do tipo comum, já tem um monte de processo, já foi condenado a 10 anos de cadeia no passado, aí depois deram um jeito, descondenaram, isso é normal lá em Brasília, né? Só que ele estava sendo investigado por um esquema em que o sindicato dele, ele arrumou para o sindicato dele ficar, divulgar informações de demitidos, pessoas demitidas pelas empresas. Esses nomes eram depois passados para advogados, para o pessoal entrar, o famoso advogado de porta de sindicato, né? Para o pessoal entrar na justiça do trabalho lá contra a empresa, né? Isso é a coisa mais normal do mundo, mas é ilegal, né? Em tese, esses processos de demissão são sigilosos, né? Enfim, ele está sendo acusado disso. Esse processo estava andando, ele virou réu, só que o que aconteceu? Como ele perdeu a última eleição, sim, o Paulinho da Força perdeu a última eleição, ele não conseguiu a vaga no Congresso, né? Ficou uma dúvida, o processo foi suspenso porque não se sabia se ele teria que ser jogado para a primeira instância, né? Lembra? O processo estava no STF porque ele era deputado federal na última legislação, né? Só que ele perdeu a eleição, em princípio teria que baixar tudo para a primeira instância para fazer o julgamento lá. Só que ele acabou sendo depois, se tornou deputado porque um deputado do partido dele desistiu ou saiu, ou não sei o que lá que fez, que ele acabou herdando a vaga como suplente do partido dele. Então ele voltou a ser deputado agora, na verdade ele voltou a ser deputado no final de 2023. Então ele perdeu a eleição em 2022, ele não tomou posse no início de 2023, mas aí um deputado do partido dele saiu para ser secretário em algum lugar aí, e ele acabou assumindo a vaga na Câmara, né? E aí, só que esse processo ficou parado, tá? O processo parado lá, quietinho, parado, aguardando, como é muito normal com muitos processos lá em Brasília. Aí, do nada, agora, o André Mendonça desengavetou o processo e tomou uma decisão no processo. Nada muito chamativo no final das contas. Um despacho publicado na terça-feira, Mendonça solicitou a manifestação da PGR e, enfim, uma coisa assim, do nada. Agora, o que chama atenção é isso. Por que que o processo contra o Paulinho da Força foi desengavetado nesse momento? Uma das possibilidades é que o STF queira se voltar contra o Paulinho da Força. Eu vejo uma outra possibilidade nisso daqui. Eu vejo a possibilidade do Paulinho da Força estar sendo premiado pelos esforços dele da dosimetria. Eu explico. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Operador Schlumberger, Vaia Mioduei, UA e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, realmente chama atenção essa movimentação nesse ponto agora, né? Vamos lembrar, o Paulinho da Força, como eu falei, ele nunca foi um deputado muito chamativo, vamos dizer assim, enrolado nesses casos, como eu falei, foi condenado a 10 anos no processo anterior, não conseguiu se reeleger agora, é um deputado que estava indo meio que pelas tabelas, né? Só que o que aconteceu? Em determinado momento, a oposição, né, a direita, forçou muito o processo da anistia. E como é que o Hugo Mota tratou isso? Eles deram um jeito de botar o Paulinho da Força como relator do tal do PL da anistia. O PL da anistia foi aprovado, passou e coisa e tal. Teve uma pressão muito forte da oposição para passar esse PL da anistia. Aí botaram o Paulinho da Força como relator e o Paulinho da Força, não, que eu vou fazer dosimetria e não sei o que. Tava uma queda de força muito grande. Dá a entender o seguinte, o pessoal do STF queria a dosimetria. A dosimetria é o que eles queriam já desde o início, né? E temiam a anistia, e sabiam que a pressão pela anistia estava muito grande. Colocaram o Paulinho da Força justamente porque ele é um deputado sem muita coisa, sem muito a perder. Se fosse um deputado com muitos prospectos futuros, né, não queria aceitar uma trobozonga dessa. Evidentemente, a oposição teria o maior prazer de indicar o relator do PL da anistia, mas acabou que chegou nesse negócio. Esse foi o acordo que o Hugo Mota fez para ter alguma coisa, para não ficar zero anistia, mas dentro do que o STF acha razoável e coisa e tal. Esse foi o acordão que eles fizeram. E o Paulinho da Força conseguiu, a verdade é essa. Você pode reclamar dele, pode achar que ele foi uma merda. Eu critiquei pra caramba o projeto da dosimetria, continuo criticando esse papo de que reduziu para 2 anos e 4 meses é lorota, como eu já expliquei para vocês. Reduz a pena do Bolsonaro de 27 anos para 23, 24 anos. O tempo de prisão fechada, que é 1/6 da pena, é que aí caiu de 3 anos para 2 anos e 4 meses. Se ele tiver todos os benefícios de remissão, tem um monte de coisa. Essa conta é complicada pra caramba, né? Mas enfim.
Então, a verdade é que o Paulinho da Força conseguiu entregar aquilo que o STF encomendou a ele, né? Ele aprovou esse PL. E a perspectiva agora é que ele deve passar no Senado, até parece que já foi indicado que vai passar no Senado. O Lula deve vetar, mas o Congresso deve derrubar o veto do Lula. Então, a gente imagina que ano que vem, no retorno do recesso parlamentar, o pessoal do 8 de janeiro seja contemplado com a dosimetria. A dosimetria, como a gente sabe, para o pessoal do 8 de janeiro, resolve uma parte significativa do problema. Qual parte do problema que resolve? Eles podem ir para casa, vão estar em prisão aberta, né? Já não está nem em prisão fechada, nem semi-aberto, já vai estar no regime aberto, em que basicamente você fica em casa. Pode até ter condicional para muitos deles. Então, ou seja, você já vai estar liberado da cadeia. Isso já é um avanço grande. É o que eu falo para vocês. Ah, mas o ideal seria anistia, mas o fulano prefere lutar para ser totalmente inocentado. Eu acho que tem que se lutar pela anistia mesmo, tem que se lutar pela isenção completa, porque esse processo é um absurdo. Mas a verdade é que o que dá para fazer agora é isso. E já é alguma coisa. Para muitas famílias vai ser um alívio enorme as pessoas poderem voltar a andar na rua, voltar a trabalhar, voltar a fazer as coisas, né? Isso é um tormento desde então. O próprio Bolsonaro parece que falou isso, segundo relato do Flávio Bolsonaro. Ele falou que não, que é para aceitar do jeito que está, mesmo sabendo que para ele vai fazer muito pouca diferença. Para o pessoal do 8 de janeiro, isso daí resolve o caso, né? Então, aí o que aconteceu? O Paulinho da Força conseguiu essa coisa que, de novo, é um ganho para o STF. O STF temia que a oposição forçasse a votação da anistia. E aí, o que ia acontecer? Ia dar problema no STF, porque o STF ia querer barrar a anistia. Só que, em tese, o STF ia ter que, mais uma vez, apelar para a hermenêutica pentadimensional tirada do cu. Que, assim, isso não é problema para o STF, já apelaram para essa hermenêutica várias vezes. Mas fica estranho esse troço, tá? Essa coisa não pega bem, né? Então, o pessoal do STF ficou satisfeito com isso. Isso aqui era o que foi combinado com o STF. Então, tá todo mundo dizendo que o André Mendonça puxou esse inquérito do Paulinho da Força para punir ele, e eu não sei se é isso não, tá? Eu tô achando que pode ser, na verdade, o contrário. Porque ele pode puxar esse processo, virar e falar assim, realmente, eu olhei aqui, não tem nada, então encerra o processo, acaba... A gente não sabe ainda, tá? Vamos ver o que vai ser os próximos movimentos. Lembra que tudo que o André Mendonça fez foi fazer o seguinte despacho nessa terça-feira. Mendonça solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da República um mês depois da corte questionar sobre os próximos passos da apuração. Então, vocês sabem, a PGR é a autora de qualquer ação criminal no Brasil. Então, por exemplo, é a PGR que está acusando o Paulinho da Força nesse caso, né? Como a gente explicou, o caso dele é que começou no Ministério Público de São Paulo, ele teria... suspeito de receber R$100 mil mensais por ajudar a ceder listas com nomes de trabalhadores demitidos. Filha da puta, né? Essas listas eram obtidas junto a sindicatos e, em posse desses nomes, os integrantes do esquema ligavam para as pessoas para oferecer serviços jurídicos, ou seja, advogado de porta de sindicato, e ele intermediava esse negócio e ganhava R$100 mil mensais por isso, para você ter uma ideia de quanto é que esses sindicalistas não ganhavam, quanto que os advogados não ganhavam em cima das empresas para poder pagar R$100 mil por mês pelos nomes das pessoas que foram demitidas, né? O que eu falo para você, cara, a justiça trabalhista no Brasil é uma máquina de fazer dinheiro antiprodutiva, de punir as empresas, punir quem produz para dar dinheiro para quem fica com esqueminha político, como é o caso do Paulinho da Força, né? Isso é um problema para ele, porque, veja, esse caso aqui, vamos supor que nada seja feito nessa situação aqui, né? O mandato dele acaba no que vem. O mandato dele acabando ano que vem, isso aqui desce, se ele não se reeleger, isso desce para a primeira instância. E pode ser que na primeira instância ele enfrente uma coisa muito mais difícil do que lá no STF. Então, eu não sei não, eu acho possível, né? Vamos ver qual vai ser a decisão, por enquanto é só um despacho, que na verdade o STF esteja destravando isso daqui para dar um prêmio para o Paulinho da Força. Aí, você conseguiu, parabéns, está aqui, o seu processo foi encerrado, né? O André Mendonça ou algum outro ministro lá da primeira turma, da segunda turma, sei lá, vai lá e dá uma decisão dizendo que, olha só, prescreveu, não sei o que lá, não tem mais investigação, acabou, fecha essa porra, arquiva e pronto, né? Isso é um prêmio para o Paulinho da Força, você concorda? Ele agora está tranquilo. Esse problema ele não vai ter mais, ou seja, mesmo que ele não se reeleja ano que vem, mesmo que ele não consiga
a reeleição, esse caso meio que morreu para ele, isso é uma coisa positiva. Vamos lembrar que isso aconteceu também com Arthur Lira, e acho que foi com o próprio Alcolumbre, se não me engano. Logo depois que o Lula tomou posse, né, havia um sentimento muito forte na Câmara para fazer impeachment do Lula e não sei o que lá, e o Arthur Lira abafou esse tipo de coisa. E o STF meio que fechou um processo que tinha contra ele de investigação de kits de robótica e coisa e tal. Ou seja, está mais do que claro que isso, o STF ele tem o chicotinho, né, que é ameaçar processar as pessoas, mas tem a cenourinha também. A cenourinha do incentivo está ali, né? Ó, se você arrumar isso aqui para mim, eu te dou um incentivo, eu acabo com esse processo seu aqui. Veja, não é que o STF acabou com todos os processos do Arthur Lira, até porque eles iam manter alguma coisa até para ficar com controle sobre o cara. É assim que funciona a política, né? Da mesma forma, o Paulinho da Força é possível que tenha outros problemas também, mas o fato é que acabar com esse processo já seria um prêmio para ele. Eu acho que é o mais provável de acontecer isso, ele ganhar esse prêmio do STF. Mas vamos ver qual é a ideia do pessoal aqui, né? Mas o André Mendonça é de direita e coisa e tal. Mas gente, essa coisa da anistia, eles estavam todos negociando lá dentro, tá todo mundo por dentro. Então deve ter sido combinado, isso deve ter sido prêmio para o Paulinho da Força por ter conseguido botar esse projeto e passar esse projeto do jeito que está. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.